Olá, estamos aqui para mais um podcast mais sobre Alzheimer, onde a gente ensina a cuidar da sua saúde, da saúde de quem você cuida, melhorando a vida dele e também a sua. Mas hoje vou falar de um tema bem polêmico, que é a pseudomedicina. Vamos lá? Podcast mais sobre Alzheimer, ensinando você a cuidar corretamente do seu familiar com Alzheimer, melhorando a vida de quem cuida e de quem é cuidado. Então vamos lá. A pseudomedicina, o que é? É aquilo que parece medicina, mas não é. E hoje, com o advento das redes sociais, o que aconteceu? Nós passamos a ter um monte de pessoa falando um bocado de coisa, sem dizer de onde ele tirou, sem dizer quais são as evidências científicas que sustentam aquilo que ele disse. E a chance daquilo não ser muito aquilo ali, às vezes é grande, né? Como o leigo não consegue separar uma coisa da outra, então virou uma bagunça, virou uma babel, cada um diz o que quer, e a gente, às vezes, escuta, vê lá nas redes sociais, um falando uma coisa, aí na hora que você muda de vídeo, o outro está dizendo o contrário do que o outro disse. E quem é que está com a verdade? Então eu queria falar para vocês que você precisa seguir pessoas que realmente têm um conteúdo e que mostrem, que estudam, que vão atrás, de onde é que eles tiraram aqueles assuntos. Por quê? Qual é a loucura disso tudo? O algoritmo, ele vai dar atenção, né, o algoritmo das redes sociais, ele vai dar atenção para aquele que mais pessoas veem, que são mais polêmicos. E para eu ser polêmico, eu tenho que esticar a baladeira, eu tenho que esticar a corda, eu tenho que fazer um negócio diferente. E muitas vezes isso acaba saindo da verdade, da busca sincera. A ciência é buscar onde está a verdade, né? E aí a gente vai ter muitas pessoas usando dados científicos que não são verdadeiros, né? Recentemente eu participei de um congresso e o cara lá no congresso mostrou um artigo científico, né? Existem hoje no mundo mais de 2.000 revistas científicas chamadas predatórias. O que é isso? Elas publicam o que você quiser. Então ela se diz científica, mas se você pagar vai ser publicado. E esse cara, para provar que as revistas eram realmente assim, ele fez um artigo científico em 2020, sobre uma nova forma de transmissão do Covid através da ingestão de morcegos. E aí um assunto interessante, novo. Só que quando ele foi desenvolver o artigo, o artigo foi escrito por Harry Potter, do Harry Potter lá do filme. E o morcego era um morcego do Pokémon. E aí ele vai fazer um bocado de coisa engraçada no artigo, e esse artigo está publicado em revista, entre aspas, científica. E aí, o pior, 3 meses depois, ele foi citado em outro artigo como referência. Ou seja, é uma bagunça. Então, a gente tem que muitas vezes, por exemplo, a pessoa vai para frente da Universidade de Harvard para dizer que dá aula em Harvard, e você acredita. Então a gente precisa ser muito cuidadoso, a gente precisa ter muita consciência para que a gente possa fazer um estudo não baseado naquilo que eu acho que é, não colocar o que eu acho que é, mas o que está respaldado pela ciência, aquilo que está respaldado realmente. Então, hoje, cada um inventa uma coisa diferente e você tem que ter atenção sobre isso. Então, eu vou dar um exemplo aqui, só para vocês entenderem o que eu estou dizendo. Se eu pegar homocisteína, é uma substância que está no nosso corpo e tem a ver com inflamação. Então, quem tem homocisteína alta tende a ter mais doença cardiovascular, mais infarto, mais AVC. Se eu pegar um vidro e colocar ácido fólico com homocisteína, eu destruo, o ácido fólico destrói a homocisteína. Então, qual é o pensamento? Se eu der ácido fólico para as pessoas, elas vão ter menos doença cardiovascular. Verdade ou mentira? Não sei. Vamos pesquisar. Então, 2 grupos. Um grupo com ácido fólico todo dia e o outro com placebo, que é uma pílula igualzinha, só que não tem o ácido fólico dele. E todos os 2, mesmo grupo, igualzinho, com homocisteína alta e tudo. Foi dado por 5 anos ácido fólico. Depois de 5 anos, o estudo foi aberto, foram analisar os dados. Resultado, não houve diferença entre os 2 grupos. Por quê? Porque o ácido fólico foi para outro lugar. Uma coisa é você fazer uma pesquisa em vidro. Uma coisa é você fazer pesquisa em rato. Outra coisa é você fazer pesquisa em gente. Então, não é tão simples assim. Então, esses muitos charlatões que aparecem por aí,
eles vão pegar artigos que, como esse do ácido fólico e a homocisteína, e vão dizer, olha, tem que tomar ácido fólico para isso, para aquilo outro. E tem um outro problema. A gente quer uma solução fácil para o nosso problema. A gente quer resolver o nosso problema. Então, a gente não quer se esforçar, a gente não quer fazer atividade física, a gente não quer dormir legal, a gente não quer fazer dieta, a gente quer uma pílula mágica. Então, a gente se deixa enganar, a gente segue esses caras. Porque esses caras, eles são igual políticos. O que o político faz? O político chega lá e fala um monte de mentira pra gente, só que a gente deixa. E a gente vota nele e fica por isso mesmo. Né? A gente precisa entender que esses caras, eles são experts em enganar. E você, muitas vezes, se deixa levar. Existe uma coisa na psiquiatria chamada coluído corrupto, que é aquele que mistura aquele que bate com aquele que quer apanhar, né? Que é o sadista com o masoquista. Muitas vezes é isso que a gente vê. O cara mente, ele mente generosamente e você quer achar uma solução mágica para o seu problema. E muitas vezes você segue esses caras e esses caras, no final das contas, só lhe enganam, tiram o seu dinheiro e não ajudam em nada. Então, a pseudomedicina está aí, ele está nas redes sociais, pessoas que prometem soluções mágicas, não sigam essas pessoas, desconfiem, porque não é assim que funciona, não é assim que a medicina funciona, não é assim que você vai ter uma saúde melhor. Tá bom? Divulga, compartilha, divide com mais pessoas, para que a gente alerte e menos pessoas sejam enganadas. Um abraço.